Olá, amigos, bem-vindos, como estão? Tudo bem? Corajosos para o dia de hoje, para enfrentar os desafios? E o desafio para enfrentar algumas coisas que não são boas e que estão aqui dentro, como, por exemplo, a culpa. Você lembra da história de José? José foi traído pelos seus irmãos, foi parar no Egito como escravo. Ele teve o respeito lá de todas as pessoas, até o dia que ele foi assediado pela esposa do seu patrão. Como ele não cedeu à tentação, ela inventou uma mentira e ele foi parar na prisão. Lá na prisão ele ficou durante um bom tempo e um dia ele saiu de lá porque Deus concedeu a ele a oportunidade de revelar o sonho e a interpretação do sonho do governador do Egito. E o governador ficou tão impressionado que deu a ele o cargo de governador também ao lado dele lá. E, nesse momento de poder, José podia se vingar das pessoas que tinham lhe feito mal, mas ele não fez isso. Ele tinha um propósito para estar ali. Interessante que aquele verso de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus sempre é verdadeiro. E ali ele construiu vários depósitos para armazenar alimentos para aquele período de grande fome que aconteceria na região. E enquanto tudo isso aconteceu na vida de José, a família dele continuou lá em Canaã vivendo a sua vida. Eles foram se tornando mais experientes com o passar do tempo e também arrependidos. Quando surgiu uma situação difícil, gente, eles achavam, nossa, isso é punição de Deus por aquilo que a gente fez com o nosso irmão. Até a fome que apareceu lá em Canaã, eles entenderam que era punição de Deus por aquele ato que eles tinham feito pelo irmão deles. E daí o que acontece? Como tinha comido no Egito, foram para o Egito. Lá no Egito, eles se encontram diante de José, se inclinam diante dele. José reconhece seus irmãos, lembra do sonho que ele tinha quando era jovem e contava para eles, e eles ficavam sempre tirando com José, não é? Mas ele não se declara e os irmãos não reconhecem José. Afinal de contas, a última vez que tinham visto, ele era um adolescente. Agora ele tinha um nome diferente, tinha uma aparência diferente, era um governador. Jamais eles iam imaginar alguma coisa desse tipo. E então José ficou pensando, mas será que eles continuam as mesmas pessoas ou será que o coração deles mudou? E ele fez um teste. E ele pediu que o servo colocasse o dinheiro de volta nos sacos de comida e o copo dele de ouro no saco de Benjamim. E daí, quando eles foram embora, o servo foi atrás e falou, olha, vocês roubaram o rei. Imagina que a gente fez um negócio desse. Olha, se você achar que alguma coisa do rei, você pode pegar essa pessoa e botar de escravo lá. E adivinha em quem que estava? No saco do Benjamim. Eles ficaram apavorados. E agora? Gente, essa história faz com que eles tenham um encontro belíssimo. José perdoa, eles se sentem perdoados e tudo muda na vida deles. Agora a questão é a seguinte: o que acontece com você quando de repente você sente que tem sim uma culpa? A culpa está atormentando e tirando toda a paz da sua vida. Será que você convive com isso, não consegue se libertar? O que é preciso fazer para se libertar? Essa história nos mostra que o confronto é necessário. A gente precisa esclarecer as coisas, a gente precisa pedir perdão para quem é necessário pedir perdão, ou então oferecer perdão para quem necessita ser perdoado. A gente precisa admitir onde a gente errou, né? E entender o seguinte, que quando nós pedimos perdão para Deus, Deus perdoa. E eu preciso me perdoar também. Se Deus me perdoa, eu também preciso me perdoar. Agora, outro fato importante é que quando eu peço perdão para Deus em relação a uma coisa que tenho culpa na minha vida, a minha consciência pode ficar tranquila, que Deus vai me perdoar, mas isso não significa que eu não vou colher as consequências dos meus erros, das minhas escolhas. A questão é que viver sem culpa é fundamental e faz a gente passar pelas dificuldades da vida de cabeça erguida, sabendo que Deus está ao nosso lado e que nós vamos encontrar um bom termo para as coisas no final de tudo. Deus abençoe você, que você possa se libertar de uma culpa que possa estar existindo no seu coração. Grande abraço, até amanhã.